Bom dia, irmãos. Paz do Senhor esteja enchendo o teu coração nessa manhã. Muito interessante que toda vez que eu vou pregar, é o Daniel que dirige o louvor, né? Eu não sei, a gente tem sem falar, uma sincronia assim que eu vejo esse louvor como uma preparação daquilo que Deus vai falar, né? Daniel, Priscila, muito precioso quando vocês ministram, viu? Nessa manhã eu quero falar sobre algo diferente do que eu falei na outra vez, que eu dei uma aula de botânica da última vez, né? Eu fui falar sobre girassol, e foi tão engraçado que tem um irmão aí que fala que toda vez que ele olha para mim, ele lembra do girassol. Eu falei, irmão, não vim de amarelo hoje, né? Mas a Bíblia ela é tão rica nos detalhes, né? E a natureza, ela expressa a glória de Deus. Então, quando eu falei sobre o girassol, é uma lição para a gente tão linda espiritualmente, né? Eu gosto muito do texto de Gênesis 1, e muita gente diz que lê Gênesis 1 e não entende nada. E Gênesis 1 ele é uma parábola, né? Ele, na verdade, cronologicamente, não tem como aquele negócio dar certo ali, né? Porque o sol é criado depois que criou a erva, que criou as plantas e tudo mais, e como é que ia ter fotossíntese, não dá para entender direito como é que é aquilo. Mas há um texto em Gênesis 1 que diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E se você olha esse texto como uma parábola, você vai entender assim, o que é terra? Terra é coração, coração do homem. Quando o homem, a gente olha lá a parábola do semeador, Jesus saiu a semear, lá ele fala que o semeador saiu a semear e jogou a semente sobre vários tipos de terra. E foram 4 tipos. E às vezes a gente desanima quando você está pregando o Evangelho, mas Jesus mesmo fala que de 100%, só 25% caiu em terra boa. E mesmo desses 25%, um dá a 30 por 1, outro 60 e o outro 100 por 1. E quando a gente lê Gênesis 1 e fala assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, você lê e entende assim, o coração do homem era sem forma e vazio, e havia trevas sobre o nosso coração, e a gente caminhava para o abismo. É isso que diz Gênesis 1. Mas Gênesis 1, 2 já diz assim, 2 não, é o 3, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu o Senhor Deus que a luz era boa. E Jesus nos diz assim, eu sou a luz do mundo. E esse texto se explica assim, e disse Deus, vai Jesus, para aquele povo que está sem forma e vazio, cheio de trevas e caminhando para o abismo. Vai Jesus, vai lá. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Jesus, é lógico que a luz é boa, a luz é Cristo. Mas tem um detalhe ali, que é muito interessante, que ele fala assim, e foi tarde e manhã do dia 1º. Ué, como que pode ser tarde e manhã? Não é? O dia não começa pela manhã? Por que foi tarde e manhã? E por que não manhã e tarde? E foi tarde e manhã do dia 1º, e viu Deus que isso era bom. Por que é tarde e manhã? Porque quando Deus começa a fazer uma obra em mim, começa a fazer uma obra em você, as coisas velhas se passam. E eis que tudo se faz novo. Na minha vida, começou pela tarde, então Deus pegou tudo que estava errado, passou, e agora é uma nova manhã, porque a luz de Cristo nasceu no nosso coração. Olha que lindo, é uma parábola, é linda quando a gente entende, né? E eu começo dessa maneira porque eu quero falar hoje sobre agir e reagir. Esse é o título dessa palavra.
Agir e reagir. Todos nós temos na nossa casa, ninguém aqui é perfeito. Nossa casa tem conflitos, a minha casa tem conflitos. Mas houve uma situação na minha casa, há uns dias atrás, que me chegou nessa palavra. Laudo falou uma coisa, minha filha falou outra. De repente, eu olhei para eles e um começou a reagir bruscamente ao que o outro estava falando. E o negócio começou a crescer. Começou a crescer, crescer. Eu fiquei olhando aquela cena. Eu falei, nossa, eles se amam. O que está acontecendo aqui? E, de repente, começou a tomar uma proporção que eu falei, gente, o que está havendo entre os dois? E eu intervi. Eu falei, gente, para, vocês não vão chegar a lugar nenhum nessa situação. E eles pararam. Aí, na manhã seguinte, eu fui orar, fui ter meu tempo a sós com Deus. E Deus começou a falar comigo sobre essa questão do agir e reagir. O agir, quando você age numa situação, implica que você tem o controle da situação. A reação é diferente. Quando você reage, você permite que as pessoas, as situações, as circunstâncias ganhem controle sobre você. Olha que diferença. Você agir, você está no controle. Se reagiu, você está simplesmente dando a resposta para a pessoa que te provocou. E muitas vezes essa resposta, ela machuca muito a outra pessoa. Por quê? Porque ela é baseada na lei. Olho por olho, dente por dente. Tomou, levou. Então, você tem uma provocação, você responde à altura. Isso é reagir. E quando você reage, você não está no controle da situação. Não está. Você vai pela emoção, você vai pelo momento e você faz besteira. Então, a gente vê muito isso no trânsito. Você está lá dirigindo, alguém vem te dar uma fechada, homens principalmente, mulheres eu não vejo fazendo muito isso, não sei, né? Sai correndo atrás do cara e vai, e para do lado, e, né? O cristão não xinga, mas os outros xingam, né? Então, é bem assim. Você reage a uma agressão que foi te dada, né? Há uns dias eu tive que demitir uma pessoa que eu gosto muito, mas a equipe que ela tinha reagia a ela, e ela era agressiva com a equipe, e estava virando um caos aquele negócio. E chamamos, conversamos, e toda vez que você conversa com a pessoa, é como se ela fosse um bichinho que estivesse assim no canto, sabe? Pronto para te atacar. É mais ou menos assim. A pessoa, você vai repreender, vai dar um corretivo, a pessoa está pronta para te atacar. Ela não consegue reconhecer que algo está errado, que você precisa mudar. Você precisa mudar no seu dia a dia. E a gente, muitas vezes, começa o nosso dia assim. Você levanta. Hoje em dia não tem mais despertador, né? A gente para o celular lá que tocou, levanta correndo, vai tomar banho, se troca, toma aquele cafezinho correndo, sai e vai para o trabalho. Essa é a nossa rotina de todo dia. Alguns ainda ligam a TV, vê aquele monte de notícia de desgraça, o dia está começando um horror, e é assim que a gente começa o nosso dia. A chance das situações no nosso dia darem errado são enormes. Sabe por quê? Porque a gente começou o dia assim. Poucas pessoas se dedicam a começar o seu dia orando. Então, acorda uma hora mais cedo, tem um tempo de a sós com Deus, tem um tempo de meditar na palavra, tem um tempo de ouvir a voz de Deus. A gente geralmente começa o dia atropelado. E aí, gente, vai ser só reação o dia inteiro. Cada coisa que te falam, você vai reagindo. Você não está no controle. Você não está no controle do seu dia, porque você não começou colocando o controle do seu dia nas mãos de Deus, né? Não estou dizendo que todos façam isso, mas eu digo que eu, muitas vezes, faço. Tenho procurado mudar isso. Quando aconteceu isso na minha casa, eu falei, puxa, estou errando, eu preciso começar meu dia intercedendo muito pela minha casa. E quando você começa uma vida de oração,
É muito engraçado. Não tem jeito de você chegar na presença de Deus com orgulho. Tem? Não tem. De verdade, quando você abre o seu coração assim, não dá, vem todos os erros que você fez, todas as coisas que você pisou na bola, vem naquele momento. E você tem que começar a sua oração falando, Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, errei aqui, errei ali. Mas isso é como se fosse uma lavagem, você começa assim a se limpar para poder começar a entrar na presença de Deus. E quando você começa a entrar na presença de Deus em oração, algo muito especial assim acontece, que você sente que Ele te ama. Mesmo quando você erra tanto, você sabe que Ele é aquele Pai que não vai te machucar. Ele não vai te machucar na oração. Não. Ele está esperando por aquele momento que você vai ali se derramar na presença dEle. E conforme você vai crescendo na oração, vai começando a ter uma coisa chamada intimidade. Intimidade de você com o Pai. E quanto mais você exercita, aquilo vai se tornando uma necessidade para a gente, uma necessidade de estar na presença dEle. Assim como marido e mulher, né? Marido e mulher não tem vergonha de ficar um pelado na frente do outro, não é verdade? A gente tem intimidade um com o outro. Mas acontece uma coisa no casamento que eu acho muito especial, que assim, quando um não está bem, no olhar, você já sabe. Quando meu marido não está bem, quando ele abre a porta de casa, eu sei que alguma coisa não foi legal. É engraçado isso. Porque a gente se conhece tão bem que ele sabe quando eu não estou bem e eu sei quando ele não está bem. Mas isso é porque hoje existe uma intimidade muito grande entre nós de muitos anos. E assim é com Deus, assim é quando você entra na presença dEle para orar, Ele sabe se você está bem ou não, né? E isso vai influenciar nas suas tarefas de dia a dia, isso vai influenciar nas suas decisões. Sempre digo assim, em momento de crise, nunca tome decisão. Se você está em crise, não tome decisão, porque você vai reagir, você vai tomar a decisão errada, né? E nesse dia, quando eu estava orando, eu li um texto, que eu quero que vocês abram aí. Eu sou a moda antiga, eu gosto de Bíblia de papel, né? Nada contra os celulares, mas eu gosto da Bíblia de papel. Eu quero que vocês abram em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 a 23. Nós vamos ver lá um texto, que é o texto da rejeição de Saul. Que foi o texto que Deus falou comigo nesse dia em que tinha acontecido o conflito. Só para dar um resuminho, Israel vinha de uma geração de juízes que julgavam ali. E chegou num determinado momento, Israel olhou para os outros povos e falou, poxa, todos os povos têm um rei, nós não temos um rei. Por quê? Porque Deus era o rei. Deus dava a direção para eles. Eles tinham Samuel, que era um dos juízes, profeta. E eles chegaram para Samuel e falaram, Samuel, nós queremos ser igual a todo mundo, queremos ser igual às outras nações, nós queremos ter um rei. E Samuel se sentiu ofendido. Ele falou, poxa, é como se estivessem me rejeitando. Mas Deus fala para Samuel assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então, explica para eles o que é ter um rei. Bom, ter um rei é o seguinte, vocês vão trabalhar para pagar impostos para ele, seus filhos vão lá ter que trabalhar no palácio, de graça, e tal, tal, tal. Explicou. Ele falou, não, mas mesmo assim nós queremos um rei. Samuel, tá bom, então vamos ungir o rei. Resumindo a história, chamou lá Saul e tal, e unge Saul como rei. E Saul começa bem. Ele começa, assim, tendo uma experiência com Deus, mas ela era meio rasa. E nesse texto de Samuel 13, de 8 a 23, vamos ler lá. Diz assim, que Saul esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, e como ele não veio, o povo começou a se espalhar. Então Saul disse,
trazei-me um holocausto e ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Isso se deu que ele acabou de oferecer o holocausto e Samuel chegou. E Saul saiu ao encontro para saudar, todo lá, alegre. Então Samuel disse, o que você fez? E Saul disse assim, eu vi que você não chegava e o povo já estava se espalhando. Então, eu fui, os filisteus já estavam se juntando lá em Miquimás, e eu fui lá e ofereci o sacrifício. Né? E ele diz aqui no versículo 12 que ele se violentou fazendo isso, oferecendo o sacrifício. No 13, Samuel diz assim, obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem lhe ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que eu quero mostrar aqui? Olha a cena. Está lá Saul esperando, os filisteus estão se aglomerando para vir contra ele, e o pequeno povo que ele tinha começou a se dispersar, porque Samuel não chegava. Ele fala, bom, o negócio é o seguinte, eu vou oferecer o sacrifício, todo mundo fica comigo. Só que ele não tem essa atribuição de sacerdote para oferecer o sacrifício. Saul estava reagindo a uma situação. A situação ali era, se eu não tiver o povo, não vou vencer a guerra. Em nenhum momento ele pensou que quem dava a vitória da guerra era Deus, não era ele. E ele vai e age segundo as circunstâncias, ele vai reagir segundo as circunstâncias, oferece o sacrifício. E por causa disso, ele é rejeitado. E Samuel está dizendo assim, se você aqui tivesse sido fiel, Deus tinha confirmado o seu reino para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas circunstâncias em que a gente não age por fé, a gente acaba sendo reagente das circunstâncias. Você, às vezes, tem uma situação bem difícil de tomar a decisão no seu trabalho, no seu dia a dia, e você vai no braço. Você não busca, você não ora, você não ouve o que Deus está falando. E certamente vai dar errado. Porque não é por fé que você está agindo, você está agindo pelo braço. E pelo braço é uma reação de nécio. Sabe o que é nécio? Nécio é uma pessoa desprovida de conhecimento, de discernimento. É um estúpido, um ignorante. Não tem a competência para estar decidindo sobre aquilo. E Samuel fala aqui para ele, você agiu, no 13, obraste neciamente. Foi assim que você agiu. Como que você pode ser dirigente de uma nação se você age de uma forma nécia? Vai ter problema, né? Seguindo o texto, pula aí para o 19. Ele fala assim, depois dessa situação toda, eles acabaram não indo contra os filisteus. Tal. No 19, ele fala assim, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Porque todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Olha a estratégia do inimigo. Não deixa ferreiro em Israel. Porque se não tiver ferreiro, eles não têm como produzir arma, eles não têm como produzir enxada, eles não têm como plantar, e eles são reféns nossos. Trazendo para os nossos dias, quando a gente trata as coisas e todas as situações de uma forma nécia, de reação, e não busca de Deus uma resposta, é como se a gente estivesse sem ferreiro na nossa terra, sem ferramenta, sem enxada, sem espada para lutar. Né? Naquele texto lá de Romanos, que fala sobre a armadura do... É Romanos ou Coríntios?
Efésios. Nossa, viajei. Você vê que interessante, tem capacete, tem armadura, tem tudo, mas ele só tem uma arma, que é a espada. E a espada é a espada do Espírito. Olha que interessante. A sua única arma é a espada do Espírito. Quando a gente não tem uma vida de oração, a gente fica desarmado. Olha que tremendo é. Como Saul aqui, Saul estava desarmado. Não só ele, o povo estava desarmado. Porque os filisteus tiraram os ferreiros de Israel. Tiraram aqueles que poderiam dar a arma para eles poderem lutar ou para eles plantar. E aí, o povo de Israel se torna escravo dos filisteus. Por causa de uma atitude, de uma reação nécia do seu rei. Né? A reação é Velho Testamento, é olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Lembro quando eu me converti, eu tinha 15 anos, aí com uns 17 anos, apaixonada por Jesus, pregava a tempo e fora de tempo, acho que era até chata, de tanto que eu pregava. E um dia, eu estava trabalhando com um senhor, eu trabalhava no Banco Itaú, e eu comecei a falar de Jesus para ele e tal, o cara era muito católico. Aí ele falou assim, então, na Bíblia está escrito que se te bater na face direita, você tem que dar à esquerda. Gente, eu nem estava esperando, o cara me deu um tapão na cara. Mas sem dó, foi aquele... E olhei para ele e fiquei sem reação, eu não sabia o que eu ia fazer ali, né? Ele falou, e agora? Você dá a face direita, a face esquerda? Eu falei, doeu. Doeu muito. E aqui você fala assim, isso é o literal, né? Alguém te bateu, você oferece o outro lado. É difícil, é muito difícil. Mas, quando você olha para Jesus, ele está dizendo isso exatamente nessa questão de agir e reagir. Porque se alguém vir e te bater do lado direito, você não reage para a pessoa, senão ela vai ter o controle. Você fala assim, não, eu tenho o controle, eu te dou outro lado. Não vou reagir do jeito que você está falando. Eu estou no controle. É isso que Jesus está dizendo. Agiram com você... Você não reage na mesma moeda. Não, falando, eu estou no controle. Né? Abre comigo aí João capítulo 1, falando sobre a mulher adúltera. Eu quero mostrar para vocês como Jesus agia. Ele não reagia. Olha que interessante. João capítulo 8, texto sobre a mulher adúltera. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, tornou para o templo e todo o povo tinha vindo ter com ele e, assentando, o ensinava. Veja bem, Jesus foi para o Monte das Oliveiras fazer o quê? Orar. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que ele tivessem do que acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra. Eles ficaram indignados e falaram assim no 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Imagina a cena. Aqui está dizendo que eles pegaram a mulher no ato. Se eles pegaram a mulher devia estar lá, sei lá, sem roupa, toda descabelada. Para o povo de Israel, mulher com cabelo solto é um problema, né? Era um sinal de que ela era uma prostituta, era desrespeito. Na lei de Moisés, diz que quando você pega um casal em adultério, os dois têm que ser apedrejados. Não é só a mulher, o homem também. Mas aqui só trouxeram a mulher.
Eles vêm para Jesus, Jesus está ensinando, e coloca uma situação de uma forma, assim, para pegar Jesus ali na situação. Sabe o que Jesus faz? Não entra na situação. Ele abaixa a cabeça e começa a escrever na terra. Não dá nem bola para eles. E eles insistem. Aí você vai ter que enxergar aqui o agir e o reagir. Eles estão agindo. Jesus poderia reagir e falar, não, cumpre a lei de Moisés e mata todo mundo mesmo. Não. Jesus age. Ele não reage, ele age. Começa a escrever na terra. E aí se dá todo o texto que todo mundo conhece. Ele falou, se vocês não tiverem pecado, então atira. E todo mundo se constrange, porque todo mundo tem pecado. E vai saindo todo mundo. No 10 ele diz assim, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que acusava a mulher, pergunta para ela assim, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu vou te condenar. Então, vai e não peques mais. Percebe que Jesus não reage, ele age. Só que na noite anterior, ele passou a noite orando. Olha que interessante. Tem um outro texto, Mateus 22, vamos lá. Abre aí, Mateus 22, de 15 a 22. Mateus 22, sobre a questão do tributo. Então, reinando os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhes os discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas os caminhos de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Então, eles fizeram uma pergunta, Jesus respondeu com outra pergunta. Mostrai-me a moeda e o tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele disse, de quem é esta efígie que está na descrição? Eles disseram, de César. Então, dá a César o que é de César. De novo, eles vieram. Vamos buscar uma reação. Na reação deles, nós o pegamos. E ele age e não reage. Olha que interessante. Isso é uma lição para nós. Quando você está numa situação de conflito, não reaja. Olha de cima. O que está acontecendo? Qual é o resultado disso? Você precisa ter um olhar espiritual sobre a situação que você está vivendo, né? Outro texto que mostra Jesus assim não reagindo é que quando ele chega diante de Pilatos e todo mundo começa a acusá-lo e ele fica em silêncio. E Pilatos pergunta para ele, você não se defende? Você é o rei dos judeus? Ele fala assim, você que está dizendo. Você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. E ele fica em silêncio. Então, aí ele age com Pilatos, ele não reage às coisas que ali estavam sendo faladas. Um outro exemplo, não aí de Jesus, mas de um servo de Deus, é Estevão. Estevão, ele pregava com uma veemência do Espírito assim tão forte que aquelas pessoas ficaram, odiavam o que ele falava, né? E ele faz aquele texto de Atos é tremendo porque ele faz um resumo da Bíblia ali até aquele momento de uma forma tremenda. E aí de repente alguém lá resolve, não, vamos apedrejá-lo. E começam a apedrejar, e as pessoas que estavam apedrejando pegam as suas roupas e colocam nos pés de um mancebo chamado Saulo. E esse jovem assiste à morte de Estevão apedrejado. Mas Estevão, ali, quando estava perto já de morrer, ele fala assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. E ali ele olha, não reage. Ele age e ele adormece, diz a Bíblia.
ter essa postura só é possível quando nós temos uma vida de oração. Quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando tudo está ao redor, está te apedrejando, está querendo te destruir, e você ter essa ação só com muita oração, só tendo uma serenidade. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, que Deus nos dá a paz que excede a todo entendimento. Sabe o que é isso, gente? Quando tudo está em guerra, o mundo só está em paz quando as coisas estão bem, mas o cristão não. O cristão está em paz mesmo que tudo esteja em guerra ao redor, porque a paz está aqui dentro. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Olha o que o texto diz. A paz está aqui, não está ao redor. Não interessa que se fora está ruim. Eu estou no controle. Como é que eu estou no controle da minha vida? Uma vida de oração. Esse é o segredo. Quando você tem uma vida de oração, você começa a discernir as situações. Você olha de cima, não no conflito. Você não está aqui brigando com a pessoa de igual para igual. Você não está na horizontal, você está olhando de cima. E uma vida de oração leva você a ter intimidade. A intimidade com Deus te leva a ter controle. E o controle faz você agir da maneira correta. É isso. Esse é o segredo. O segredo é isso. Intimidade com o Senhor nos coloca no controle. Nos dá a consciência das coisas que estão acontecendo, né? Jesus passava muito tempo orando. Por quê? Se ele era o Filho de Deus, tinha linha direta com o Senhor. Ele estava conectado o tempo inteiro. Ele passava muito tempo orando, porque este é o segredo. Esse é o segredo, né? Ele não entrava numa questão em que a questão o controlasse. Ele sempre estava controlando essa situação. E por isso ele tinha serenidade, né? Eu acho o casamento é uma coisa tão especial. Eu vejo meu esposo assim como um homem tão de Deus, né? A gente teve uma situação uns dias atrás, uma moça, ela estava sofrendo abuso sexual, estava sendo estuprada, e ela veio para fazer um curso profissionalizante com a gente. E a menina foi para o banheiro, cortou os pulsos, e para se matar dentro do banheiro da nossa sessão. Aí os professores, quando viram aquela cena de sangue para todo lado, todo mundo travou. Eu tenho uma enfermeira na equipe. A enfermeira não conseguia fazer nada. E aí ficou, e agora, se a gente tirar a menina vai morrer, e aquela coisa toda, mas ela estava com pulso. O Lauto chegou, ele bateu o olho, pegou a menina nos braços, e ele falou, não pode tirar do lugar. Não, a menina vai morrer, se a gente não levar agora para o hospital, ela vai morrer. Pegou a menina nos braços, correu, e levou para o pronto-socorro, ela foi salva, não morreu, depois a gente foi conhecer a história, saber o que ia fazer. Mas eu acho muito especial esse dom que ele tem. Ele, numa situação de estresse, de muito conflito, tem gente que trava, ele não, ele consegue visualizar o que precisa fazer naquela hora. E acho que isso é um dom. Mas isso é um dom quando Deus te dá essa capacidade de não ser controlado pela situação e você ter o controle da situação. Você entende? Então, às vezes, quando você vê um acidente e você tem que bater o olho e falar, o que eu devo fazer agora? Porque eu posso salvar a vida dessas pessoas, né? E isso você só vai ter se o Espírito Santo estiver ministrando ao teu coração. Se você tiver essa intimidade, se você não for querer romper no braço. Imagina, eu fico imaginando assim, Moisés lá no meio do deserto. O povo chega para ele e fala assim, Moisés, seguinte, nós só comemos maná aqui. Nós estamos enjoados de maná. Queremos carne. Aí, imagina Moisés agora, puxa, que B.O. que eu estou na mão. Como é que eu vou fazer?
Carne, eles querem carne. Como é que eu vou dar carne para 2 milhões de pessoas? Que era mais ou menos isso que tinha no deserto, né? Imagina que Moisés falou, vou estabelecer aqui uns grupos de caçadores, você sai pelo deserto e vamos lá caçar e trazer carne aqui para o povo, para 2 milhões de pessoas, no braço. Quantas cordonizes vocês acham que eles iam trazer no meio do deserto? Moisés chega para Deus e fala, Deus, eles querem carne. Ele falou, esquenta não, Moisés, deixa comigo. Deus manda um vento e traz cordonizes de todos os lugares e alimenta 2 milhões de pessoas. Oh, Jesus! Entende o que é não ir pelo braço, mas ir pela fé? Olha a diferença. Imagina quantas cordonizes Moisés ia pegar na mão. Mas Deus, num vento só, vem e alimenta todos. No braço você não vence, você precisa estar agindo no controle da situação. E agir significa ir pela fé. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui, eu conto muito para as pessoas que não são cristãs que vão lá no núcleo. Mas é extraordinário. Quando a gente começou a organização, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí começamos a construção do prédio, sem um tostão. E aí fizeram o prédio tal, e nós tínhamos o primeiro andar para terminar o piso, e o pedreiro fez o cálculo errado. Chega no meio do andar, ele fala, acabou o piso. Eu falei, e agora? Olhei o caixa, não tinha dinheiro. Falei, como é que nós vamos fazer? Só que 6 meses antes, a gente começar a construção, né? Eu fui lá, mandei e-mail para tudo quanto é empresa aí, para ver se a gente conseguia a doação, e eu tinha mandado um e-mail para a Geotoco. Geotoco nunca me respondeu. 6 meses depois, acontece a situação, o pedreiro vem e começa a fazer o piso. Aí ele chega no meio do andar, acabou o piso. Aí eu falei, mas o que está faltando? Ele falou, falta 100 metros. Eu falei, 100 metros, tá. O que nós vamos fazer? Eu falei, Deus, falta 100 metros, nós não temos dinheiro. O que nós vamos fazer? Vou para o escritório, o telefone toca. Alô, de onde é? Do núcleo e tal. Seguinte, nós temos uma doação para vocês. Eu falei, é mesmo? Do quê? Ele falou, de piso. Eu falei, piso? Legal, e como é? Então, nós estamos no Mogi das Cruzes, arrumamos um carro para ir vir buscar. A gente não tinha carro, pedimos um carro emprestado. Tal. Eu falei, e agora, Deus? Sabe o que é doação, gente? Cada piso vem de um jeito. Ia virar um carnaval o meu andar, né? Você vem tudo branquinho, aí na metade vira aquele, né? Falei, amém, foi o que Deus mandou, vamos fazer. Vai lá, arruma um carro, vai em Mogi, volta, pega o piso e abre a caixa. Era o mesmo piso. Você vai dizer que isso não é milagre? Eu olho para aquele piso, ele está suadinho, tadinho, tem mais de 10 anos, eu preciso até trocar, mas eu falo, você é um milagre. Da provisão de Deus, que nós não tínhamos dinheiro para isso. Olha que tremendo. Qual é a probabilidade de você buscar uma doação e essa doação ser a mesma coisa que o pedreiro estava fazendo? O pedreiro olhou para nós e falou, vocês acharam o mesmo piso para colocar? Eu falei, não, Deus mandou. Não achamos. Deus mandou. Andar pelo braço, agir e não reagir. Reação, lembra disso? Quando você for reagir a uma situação que você está ali nervoso, nervosa, e vai tomar a decisão errada, lembra disso? Não reaja, haja. Ora, fala, Deus, o que eu faço agora? Por mais que sejam segundos, Deus, o que eu faço agora? Qual é a ação que eu tenho que fazer que não vai prejudicar todo mundo? Que não vai ser um problema na vida das pessoas? Qual é a ação que eu tenho que fazer? E essa foi a palavra que Deus me deu naquele dia de conflito na minha casa. E depois eu até falei para o Laudo, você precisa pedir perdão para nossa filha. E não é vergonha pedir perdão para os filhos. Muito pelo contrário. Você mostra a natureza de Deus quando você sabe pedir perdão para os seus filhos. Porque você errou. Porque você está na posição de sacerdote e você fez algo errado. Isso acontece com a minha casa, com a de vocês, não é porque a gente está pregando aqui que nós somos super perfeitos. Não somos. Não somos.
Você precisa pedir perdão para sua esposa quando você fala atravessado para ela, para o seu esposo quando você comete uma palavra errada. A mulher é muito perspicaz em manipular o marido, né? A gente é inteligente aí, sabe como manipular. Isso é pecado. E a gente tem que aprender a pedir perdão. A gente tem que aprender a pedir perdão. Pedir perdão é agir e não reagir. A pessoa que reage não pede perdão, não reconhece seu erro. Se você é um servo de Deus, se você é cheio do Espírito Santo, você vai aprender a agir e não a reagir. Então, essa é a palavra que eu quero deixar com vocês nessa manhã. Como hoje é Dia da Mulher, eu estudei um pouquinho sobre as mulheres na Bíblia, né? E há mulheres que elas agiram de forma tão espetacular. Então, quando você olha para Sara, você vai dizer assim, o nome Sara significa princesa, né? E ela realmente era uma princesa, porque até velhinha ela era muito bonita, né? A Bíblia diz que assim, até o faraó lá do Egito deu uma olhada e falou, nossa, essa mulher é um espetáculo, né? Mas a grande virtude de Sara é que ela deu origem a uma grande nação. Uma mulher que se dispôs, né, na presença de Deus e deu origem a uma grande nação. Quando a gente olha para Miriam, irmã de Moisés, Miriam significa pureza, virtude. Ela foi inteligente, ela foi corajosa. Quando a mãe, Joquebede, coloca Moisés ali no rio, né, na esperança, assim, Deus guarda o meu filho, ela vai seguindo o cesto, até que o cesto chega à filha de Faraó, e a mulher olha, a filha de Faraó pega aquele bebê, e ela, inteligente, fala assim, a senhora não quer que eu busque alguém para cuidar desse bebê? Ela falou, não, vai, ele é um dos hebreus, vai lá e busca uma pessoa. E ela vai lá e busca quem? A mãe. Olha que inteligência, sendo adolescente ainda. E a mãe tem o privilégio de cuidar de Moisés até uma certa idade, né? Depois ele é criado como a filha de Faraó. Houve uma mulher chamada Raabe, uma prostituta que vivia em Jericó. E Raabe significa mulher cuja fé é abundante. Olha como traduz o que ela foi. Mesmo sendo uma prostituta, ela arriscou sua vida para guardar os espias de Israel. E com este ato, com esse agir dela, ela salvou toda a sua casa. E ela tornou-se uma mulher tão digna que depois ela casa com um homem chamado Salmão. E ela foi, sabe mãe de quem? De Boaz. Boaz, aquele que vai casar com Ruth e vai se tornar o bisavô de Davi. O filho dela, Boaz, vai se tornar o bisavô de Davi. E essa mulher é tão especial, Raabe, porque ela entra na genealogia de Jesus. Você olha Mateus lá, você vai ver o nome dela lá, Raabe. Ela entrou na genealogia de Jesus. Houve uma mulher chamada Débora, e Débora significa abelha trabalhadora. Ela foi a única mulher mencionada na Bíblia que foi juíza e profetisa em Israel. E um dia, ela deu uma profecia de que se Israel se levantasse, eles venceriam os inimigos, que são os amonitas. E eles só tinham que ir. Aí ela chamou lá o chefe, lá, que era Baraque e tal. E Baraque falou assim, é o seguinte, não vou não. Ela falou, como não? Deus está falando para você ir. Não vou não, só vou se você for comigo. Ela falou, olha, que vergonha, Deus vai dar a vitória pela mão de uma mulher, porque você não quis ir. E eles vão e eles vencem, e ela livra Israel, uma mulher que se colocou numa posição de dizer, não, Deus está falando, nós vamos fazer. Ruth significa companheira, bem próprio do que ela era, uma moabita, que foi a bisavó de Davi. Para a gente entender quem eram os moabitas, os amonitas e os moabitas foram os maiores inimigos de Israel. Sabe, eles são filhos de quem? Vocês lembram lá de Ló? Ló estava lá em Sodoma e Gomorra e tal, e Deus falou que ia destruir, não sei o quê.
tira, a mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, só que ele sai com as 2 filhas, vão viver nas montanhas. Chega nas montanhas, as filhas pervertidas já, por Sodoma e Gomorra, disseram assim, puxa, a gente vai morrer aqui e não vamos ter filho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uns goró para o nosso pai aqui, dar uma embebedada aqui no Ló, e tiveram relações com o pai, e das 2 nascem 2 filhos, Amon e Moabe. As piores desgraças que foram para o povo de Israel. Olha que interessante. E Ruth vem de Moabe, um povo maldito, que sempre foi inimigo de Israel. Mas essa moça resolve sair com a sua sogra e resolve largar o mundo e se tornar uma pessoa que iria entrar na genealogia de Jesus. Olha que tremendo. Tremenda a vida de Ruth. Ana, que significa graciosa, mulher de oração, fiel, obediente, não podia ter filho, mas creu, e Deus lhe deu Samuel, que foi um profeta e que guiaria Israel. Olha, que mulher! Abigail, Davi chega, pede para lá, para um fazendeiro, para que ele ajude seus soldados. O fazendeiro disse que não ia ajudar. Essa mulher, que significa... Abigail significa alegria de meu pai. Essa mulher inteligente sai diante da loucura do seu marido, vai lá, fala para Davi, não, está aqui tudo que você precisa, e ela salva a sua casa. Né? Uma mulher inteligente. Esther, que significa estrela, uma menina órfã que Deus levantou para ser rainha da Pérsia e livrar o povo de Israel. Essa foi Esther. Né? Maria, que significa pura, uma jovem temente a Deus, escolhida para ser mãe do Salvador. Nossa, queria eu ter sido jovem com um coração tão puro para Deus me escolher, para ser mãe do Salvador. Dorcas, que significa mulher ágil, dedicou a sua vida para ajudar o próximo. E Priscila, que significa venerável, né? Esposa de Áquila, a primeira missionária que a Bíblia diz que saiu pregando o Evangelho a todas aquelas regiões. Né? Todas essas mulheres, no seu tempo, fizeram a diferença. Mas fica aqui meu recado, elas agiram e não reagiram. Certo? Em Samuel. Isso é o que eu queria deixar com vocês hoje. Nós precisamos agir e não reagir às situações. Mulher, você que está aqui, como eu, seja alguém que age na sua geração. Amém? Vamos orar sobre isso. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Pedimos para que Deus, na sua graça e na sua paciência conosco, nos ajude a sermos essas pessoas, esse rol de mulheres de fé, este rol de exemplos que nós ouvimos de pessoas que não se deixaram levar pela correnteza do momento, né? A gente, como foi dito, acaba sendo pau de enchente muitas vezes, né? E nós somos chamados para sermos árvores. O que é a árvore? Ela tem raiz, ela tem estabilidade, o vento bate, ela sabe de onde ela recebe vida, da terra, ela tem a sua firmeza. Já se não é árvore, se é só um pau que vai para cá e para lá, qualquer coisa leva para cá e para lá, está cada dia num lugar, está cada dia empurrado por uma situação, está cada dia. Vamos orar para que o Senhor nos faça árvores, que você seja uma árvore na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque além de firmeza, a árvore ela tem fruto, porque ela tem raiz, essa raiz alimenta ali todo o sistema, ela tem fruto, ela tem sombra, suas folhas geram sombra, então só pode ser relevante em alimentar, em abrigar quem é firme, quem tem estabilidade, quem não é empurrado pelas circunstâncias de qualquer forma. Então oremos por isso, do que foi ministrado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, baseados na Tua palavra que foi pregada, Senhor, para pedir, ajuda-nos, ó Deus,
a ouvir a Tua voz, a assumir a nossa posição em Ti, por meio da oração, por meio da Tua palavra, não nos esquecermos de quem nós somos, Senhor. Nós não queremos apenas nos lembrar de quem nós somos quando estamos reunidos em igreja, quando estamos reunidos com pessoas que nos ajudam, que nos encorajam, que nos fortalecem, que confirmam muitas coisas daquilo que nós já acreditamos. Mas nós queremos nos lembrar quem nós somos, queremos lembrar a nossa identidade, saber quem somos em Ti, em todas as circunstâncias, e principalmente naquelas que vêm para nos desestabilizar, principalmente naquelas que vêm para tumultuar e desorganizar a nossa mente, desorganizar o nosso interior. E muitas vezes nós aceitamos, Senhor, estes convites para reagirmos de forma que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos criou para ser, para fazer. Então, como foi dito, ajuda-nos a tomar o controle, Senhor. E não o controle do nosso braço, mas o controle que vem da intimidade, o controle que vem da comunhão contigo, o controle que vem de um coração cheio da Tua palavra, que sabe quem é. Perdoa porque muitas vezes, Senhor, nós somos e reagimos como qualquer pessoa que nunca ouviu de Ti, como pessoas que nunca aprenderam da Tua palavra, e nós agimos da mesma forma. Que haja diferença, Senhor, e que essa diferença venha desta realidade profunda que é Deus em nós, Deus ministrando nas nossas vidas, através das nossas vidas, e que isso seja patente aonde nós estivermos, e que com isso a Tua voz seja ouvida por meio de nós, Senhor. Ajuda-nos também a pedir perdão, como foi dito, talvez situações, Senhor, aqui, neste lugar, talvez muitos de nós entramos aqui nesta manhã sem querer conversar com A, com B, casais, pais e filhos que entraram aqui na igreja de forma a cumprir um protocolo, mas estão debaixo de guerra, Senhor. E outras histórias que precisam que nós possamos agir, precisam da nossa ação, com a força de Deus, com a graça de Deus, para falar: me perdoe, eu vou por outro caminho, porque eu sei quem eu sou quem eu sou em Deus, e sei que eu sou chamado para outras atitudes, para outros valores, para outros princípios. Organiza o nosso coração e a nossa mente, Senhor, num mundo tão desorganizado, num mundo em que as pessoas estão estourando de tão sobrecarregadas, cansadas, mas estão também à flor da pele, reagindo de forma tão emocional, tão impulsiva. Mas nós sabemos que um dos frutos do Espírito, um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. Que haja domínio próprio em nós, longanimidade, Senhor, e não falte da Tua sabedoria na vida de cada um, Senhor, para que sejamos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.